Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Eu já meditei esse texto uma vez com vocês, mas hoje eu vou meditar por um outro ângulo. E eu ainda esses dias estava ouvindo lá na ceia do senhor o bispo Abner, e ele também trouxe uma palavra muito rica nesse texto. E alguma coisa que eu quero meditar com vocês. Isaías 43, por favor, o verso 1 ao 5. Ontem nós tivemos aqui uma festividade linda. Eu quero agradecer aos irmãos que contribuíram aí para o trabalho das crianças. Nós tivemos aqui mais de umas 1.000 crianças estavam aqui dentro. Eu e minha esposa viemos aqui, ficamos um período. Olha, estava lindo isso aqui de criança cantando, louvando a Deus. A palavra foi ministrada para eles. E eu quero agradecer as nossas irmãs coordenadoras aí do departamento. Foi bênção de Deus, viu? Muita bênção. Estava maravilhoso. Um ambiente assim muito espiritual, além de muito bem preparado e muito bem organizado e bonito. Diz assim Isaías 43. Acompanha aí, eu peço a você, não feche, porque nós vamos estar voltando nos textos, tá? Mas agora assim diz o Senhor que te criou. Presta atenção. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Jacó e Israel, né? É a mesma pessoa, e aqui também está simbolizando a nação. Não temas, porque eu te remi. Remi é comprei. Te resgatei. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Olha, isso aqui é muito forte. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Jovens, o Senhor diz a você: chamei-te pelo teu nome, porque tu és meu. Isso é muito forte, é muito íntimo. Aí vem assim, ó, verso 2: quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia, Sebá por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Amados, profeta Isaías, vamos dar uma olhada no contexto, né, para a gente, histórico aqui, político, para a gente poder entender. O profeta Isaías, ele profetiza, o seu auge ali é na época do rei Ezequias. E através das profecias de Isaías, houve um grande avivamento em Judá. Nessa época, Israel já era dividido. O reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim. Capital do norte, Samaria. Capital do sul, Jerusalém. Preste bem atenção aqui para nós compreendermos o porquê que isso aqui está escrito e aplicarmos para a nossa vida cristã. E Ezequias foi um homem bem-sucedido porque ele tinha pessoas sábias, convertidas, profetas que o orientavam. Os outros reis não quiseram. O filho mesmo de Ezequias, Manassés, diz a tradição judaica, não é a católica, é a tradição judaica, que Manassés, filho de Ezequias, sendo que Isaías era um profeta no período de
Ezequias e conselheiro de Ezequias, exortou Ezequias quando foi preciso, trouxe palavra de fé, de bênção para Ezequias quando Deus mandava. Esse homem, que era muito respeitado, trouxe um avivamento no reinado de Ezequias. O seu filho Manassés, diz a tradição judaica, que o cerrou no meio. Alguns chegam a dizer que aquele texto lá, em Hebreus dos heróis da fé, que é cerrados ao meio ali, está se referindo a Manassés. Ao profeta Isaías, cerrado por Manassés. Nesse período, o profeta foi usado por Deus para aconselhar Ezequias, para dizer a Ezequias: prepara aí a tua casa que você vai morrer. Aí ele orou, pediu misericórdia a Deus. Quando o profeta voltou lá e disse: olha, Deus vai te dar mais 15 anos de vida. E também, quando Ezequias ficou curado, sadio, Ezequias foi visitado pelos reis da Babilônia, que na época não eram poderosos. Quem era poderoso na época era a Síria. Lembra de Sanaqueribe? Fechou contra Jerusalém, o rei, né? E o próprio profeta Isaías foi lá e disse: olha, quem está lá no trono está olhando agora para o exército de Sanaqueribe e balança a cabeça e está rindo. Nosso Deus, ele é de humor, né? Ele zomba dos seus inimigos. Ele ri daqueles que o desafiam. E nessa noite ele disse: e o Senhor vai mandar a providência. E naquela noite o anjo do Senhor foi lá e matou mais de quantos mil? 185, né? 1000 homens. E o rei saiu correndo, fugido. Profecia de Isaías. Isaías também exortou, como eu estava dizendo. Babilônia era fraco ainda, mas enviou os reis lá para dar uma palavra de saudação para Ezequias, porque ele tinha sido curado, tal, estava bem, estava vivo. Quer dizer, a notícia de Ezequias que ele ia morrer foi grande. Ezequias era poderoso, fortaleceu muito o reino de Israel, de Judá. Ficou muito famoso, a Bíblia diz que ele era famoso. E aí, ele caiu na besteira de mostrar todos os segredos dele, toda a riqueza de Judá, do templo, do reino. Quando eles foram embora, Isaías foi lá visitar o rei e disse: o que o senhor, amando de Deus, Deus disse: vai lá e fala com o rei. Então, não era um profeta bajulador. Ele falava o que Deus mandava. Deus mandava uma palavra de fé, aí na tua força, vou mandar um anjo para matar esse exército aí, porque clamou, chorou, a Bíblia diz que Ezequias chorou, arrependeu, confessou, pediu misericórdia, Deus foi lá e providenciou. Mas também quando errava, o profeta ia lá e exortava, não tinha negócio de andar de mãozinha dada, né? Era um profeta que respeitava o rei, porque o rei tinha a unção de Deus, mas ao mesmo tempo ele falava aquilo que Deus também falava. Também não ultrapassava, porque tem profeta também que quer falar o que Deus não falou. E aí, ele disse: olha, você fez o quê? Eu mostrei tudo aí, não escondi nada, toda a nossa riqueza, o tesouro lá no templo. Olha o que o Senhor diz para você. Tudo o que você mostrou, porque ali foi um pecado de soberba e orgulho. Em outro texto vai dizer que Ezequias se orgulhou. Ele se envaideceu com o seu poderio, com a sua riqueza. E aí o profeta diz: tudo que você mostrou para eles vai ser levado para a Babilônia. Os seus filhos serão levados, escravos, suas mulheres. E depois Isaías profetiza a queda, tanto do reino do norte como o reino do sul, por causa do pecado da desobediência.
profetizou a queda de Samaria, profetizou a queda de Jerusalém, por causa da desobediência do povo. E todas as profecias foram registradas, até mesmo pelo próprio Isaías, mas também ele profetizou a restauração do povo de Deus. Isaías profetizou que eles seriam levados cativos, iam pagar um preço, como Jeremias também profetizou, que eles pagariam um preço por causa do seu pecado. E uma outra geração retornaria. E que Deus, nesse processo, mesmo eles estando na Babilônia, o Senhor ia estar cuidando deles. Porque quando um pai corrige o filho, ele não está abandonando o filho porque está corrigindo. Quando um pai te disciplina, você adolescente, quando um pai te disciplina, sua mãe te disciplina, ele não está, parece que te abandonou, mas não está te abandonando, pelo contrário, ele está te corrigindo para você estar andando sempre no caminho certo. Então tem várias formas de disciplina, né? Então Deus, quando nos disciplina, Ele não nos abandona. Ele está cuidando de nós de uma forma diferente. E aí, Deus aqui nesse texto, é a profecia do resgate, da restauração. Israel vai ser restaurado. Israel vai voltar para a sua casa. Israel vai voltar a cultuar no templo. Os salmistas nesse período choravam, né? Lembra dos salmos do período da Babilônia? Ó Senhor, que saudade da tua casa, de cantar lá no teu templo. Quantas vezes eu ia com a multidão em procissão te adorar no teu templo, na tua casa, e agora nós aqui, e eles zombando, e ainda obriga nós a ficar cantando e dançando aqui. Então Isaías profetiza dizendo, vocês vão voltar. E aí Isaías profetiza os detalhes, como que Deus vai fazer essa restauração. E falando, porque eu que te criei, foi eu que te formei. Lembra quando o salmista diz, o Senhor é maravilhoso, que Ele me formou no ventre da minha mãe, os meus ossos, com as tuas mãos, com seus dedos, Ele me formou no ventre de minha mãe. E forma também depois do ventre. No nosso crescimento, Ele vai nos formando, né? Ele te forma para ser uma mãe, para ser uma profissional. Ele te forma para ser um pai, para ser um profissional. Te forma para ser um músico. Me formou para ser um pastor de igreja. Teve um processo. Eu não nasci pastor da noite para o dia. Esse da noite para o dia eu virei pastor, levou 30 anos, 40 anos. É uma noite para o dia em 40 anos. Então, Deus diz que eu te criei, Jacó, Deus chamando pelo nome, né? E aí ele diz, não temas, porque eu te remi. Se remi é comprei. E interessante, Deus fala aqui, Ele fala, eu te dei outras nações no teu lugar. Ele pôs os outros em furada por causa do povo dele. Ele pegou o Egito e falou, Babilônia, toma esses aqui, ó, leva esses. Ele pegou outras nações e falou, Babilônia, toma esses aqui, porque esses aqui são meus. Claro que aqui também é uma figura de linguagem, né? Para a gente poder entender o trabalhar de Deus. E Deus fala dessa restauração, mostrando a eles que, ainda que eles estejam passando as maiores dificuldades, passarem pelas águas, pelo fogo, eu vou estar contigo. E Deus dá a correção, mas ao mesmo tempo Ele dá o remédio. A Bíblia diz que o Senhor, Ele abre a ferida, mas Ele é que sara a ferida. Então, quando o Senhor me corrige, Ele abre uma ferida, porque ninguém acha bom ser corrigido. Mas depois Ele mesmo tem um remédio para sarar essa ferida. Quando Ele te corrige, Ele abre uma ferida em você, mas Ele tem um remédio para sarar essa ferida.
Às vezes eu e você estamos levando a vida cristã de qualquer jeito, aí vem uma correção do Senhor, é uma ferida que vai abrir. Essa correção de Deus, para cada um Deus vai corrigir de uma forma. Cada um Deus tem uma forma de corrigir. Mas depois Ele tem o remédio para fechar essa ferida, né? Então Deus fala com o povo de Israel. Deus traz a promessa. Então esse texto aqui, quando você lê, a primeira mensagem dela é uma promessa a Israel, a restauração voltando da Babilônia. Que Deus ia reunir o povo, ia reunir Israel. E hoje a gente vê a potência que é Israel. Uma nação que ninguém mexe. Esse povo aí só vai mexer o dia que Deus falar, agora pode mexer, que agora vai chegar o fim, eu vou julgar tudo. Mas, irmãos, não tem ninguém que tem coragem de mexer com esse povo. É uma nação pequenininha, menor do que o Rio de Janeiro, mas ninguém tem coragem de mexer com esse povo. Ninguém bota a cara lá com eles, né? Um povo bem cuidado. A gente vem do Egito e aquela situação caótica no Egito, uma coisa terrível, uma situação melancólica. A hora que você passa do lado de lá, o povo de Israel, o povo de Deus, da promessa, é uma outra coisa, é um outro povo, é um outro estilo, né? Os soldadinhos ali do Egito, tudo de bermudinha, com as botinhas, desnutrido, você fica numa dó. Aí que você passa do outro lado, é só playboy, é só moça bonita e rapaz bonita de óculos Ray-Ban com as metralhadoras na mão e tudo falando inglês. Aí você começa a andar pelo deserto, né? No deserto, tudo florido. Como é que é isso? Plantações de um lado e para o outro, com as suas irrigações, né? Com o seu sistema de irrigação. A promessa é de Deus. A Bíblia diz que Deus chama eles pelo nome, Jacó, Israel. Mas olha aqui, essa mensagem, não é só para Israel, ela é para o povo de Deus também. Daqui nós tiramos lições para a minha e a sua vida. Daqui nós tiramos ensinamentos para a minha e a sua vida. Assim como Deus separou Israel, escolheu Israel, veja o cuidado que Deus tem comigo e com você, porque Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar, para nos remir. Se aqui Israel ele negociou o Egito e outras nações com a Babilônia para pegar o povo de Deus, eu e você, ele entregou o seu próprio Filho para nos remir. Porque a teologia do resgate e da remissão é feita em Jesus. Ele com o seu sangue, ele pagou um preço. Remir é comprar, é pagar um preço. Olha, eu vim aqui remir, eu vim aqui quitar uma conta, né? Quitar uma conta. Remir é isso, é você quitar uma conta. Jesus veio com o seu sangue e quitou a minha e a sua conta. Mas que conta, pastor? Os meus e os seus pecados que estavam amontoados diante de Deus, Jesus veio e comprou com o seu sangue. Então, diz, te chamo pelo nome. Ora, se ele comprou você e eu, através do seu filho, ele entregou o seu filho para nos remir, para nos comprar, é porque você tem algo especial que ele tem por você. Está ouvindo, moça, rapaz, vocês estão me ouvindo? Isso fala de intimidade, de conhecer. Quando Deus diz assim, olha, eu te criei, eu te formei, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Isso está falando de quê, irmãos? Está falando de uma intimidade de Deus com você e comigo. Está falando de algo muito especial, de um conhecimento que Deus tem de mim e você. Olha aqui, Ele está dizendo que Ele te criou. Ele está dizendo que Ele te formou. Lembra de Jeremias, o profeta? Mesmo sendo profeta de Deus, as lutas nos deixam turbados.
balanceada a nossa fé. Jeremias, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Lembra lá o texto? Jeremias amaldiçoa o dia que ele nasceu, de tanto que ele sofria perseguições. Mas a Bíblia lá no início de Jeremias diz que o dia de Jeremias, o dia que ele nasceu, foi uma maravilha, porque a Bíblia diz que Deus, o próprio Jeremias escreveu que Deus escolheu ele antes de o quê? Antes que ele nascesse. Então o dia que ele nasceu não era uma maldição como ele estava dizendo, era uma bênção, porque ele foi escolhido por Deus antes de nascer. Então você às vezes, eu vou me suicidar, eu vou dar um fim na minha vida, o dia que eu nasci não presta, o dia que eu casei não presta, o dia que eu aceitei Jesus não presta. Não, Senhor, foi o Senhor que te criou, foi o Senhor que te formou, foi o Senhor que te remiu, Ele te comprou, foi o Senhor que te chama pelo seu nome. Ele conhece o seu nome e Ele te chama pelo nome. Para começar, o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está arrolado, está anotado, está escrito no livro da vida. E não é com qualquer tinta, não, é com o próprio sangue de Jesus. Então, o Senhor, Ele tem intimidade com você. Tem provações que você passa, é por causa da intimidade que o Senhor tem contigo. Tem provações que gente lá do mundo não vai passar. Mas eu e você vamos passar. Por quê? Porque o Senhor te conhece, o Senhor me conhece. O Senhor nos chama pelo nome. Foi Ele que nos formou. Então, Ele fala assim, você vai passar essa provação, porque eu não quero você por esse caminho. Eu não quero você andando por aqui. Eu quero uma outra coisa para você, eu tenho um outro projeto, mas você está insistindo com esse, então está aqui, deixa eu abrir uma provação aqui. O Senhor faz isso porque comigo e com você Ele tem intimidade. Lá no mundo Ele não tem intimidade com quem é ímpio, não. O Senhor te chama pelo nome. Irmãos, essa é uma palavra para que eu e você venha cair toda a depressão, todo o desânimo. Você que se sente oprimido, em nome de Jesus Cristo, receba aí a unção de Deus, porque o Senhor te chama pelo nome. Eu não sei o seu nome, de muitos aqui eu não sei, mas o Senhor conhece o nome de cada um de nós aqui. Tem irmãos que não sabem pronunciar o meu nome, um pouco complicado realmente. Mas o Senhor nos chama pelo nome. É Sóstenes. Uns falam Sostene, outros falam Sóstenes, outros falam Sostenis, e aí fica essa confusão. Não, o Senhor sabe que não tem S no final e nem é Sóstenes. O Senhor sabe que é João, o Senhor sabe que é Pedro, o Senhor sabe que é Maria, o Senhor te conhece pelo nome. Viu moça, viu rapaz, viu adolescentes? Hoje há uma opressão muito grande em cima de jovens e adolescentes, para vocês suicidarem, para vocês se drogarem, para vocês se acabarem. Não faça isso não, o Senhor conhece vocês pelo nome. É só você clamar a Ele que Ele vai te ouvir, porque Ele te conhece pelo nome, viu? Então, Deus nos trata com intimidade. Por quê? Porque nós pertencemos a Ele. Eu e você pertencemos ao Senhor. Não, eu quero desviar. Meu irmão, esquece. Você vai entrar só em tribulação, porque você pertence ao Senhor, Ele não vai deixar. Eu vou para o mundo. Aí você vai lá para o mundo, é só desgraça. Mas o ímpio está lá curtindo, tal. Será que está mesmo? Mas você não adianta não. Porque o Senhor, Ele tem intimidade com você, Ele não vai aceitar você tomar outro caminho. E aí diz assim, olha aqui. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não vão te afogar. Interessante. O Senhor está comigo e com você
quando passarmos pelas águas. Lembra de Israel? Atravessou o Mar Vermelho, passou pelas águas e o Senhor foi com eles. Aí Faraó disse: nós também vamos passar. Aí eles afogaram. Mas aqui está dizendo que eu e você não vamos afogar, nós vamos passar pelas águas, mas não vamos afogar. Mas aí o ímpio vai passar pelas águas e afoga. Faraó disse: vamos atrás também, vamos junto com as nossas carruagens. Afogaram. A Bíblia diz que no outro dia estavam os corpos dos egípcios que perseguiam o povo de Deus boiando por cima das águas na beira do rio. Então, passar pelas águas, o Senhor está conosco. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está contigo. E você tem que crer na palavra que eu estou pregando aqui, porque senão aí é melhor ir embora. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. O Senhor estará contigo quando passar pelas águas. As águas falam de dificuldades, fala de lutas. Nesse texto, né? Nesse texto. Tem texto que a águas fala do Espírito Santo, né? Mas nesse texto fala de dificuldades. Quando passares pelas águas. Provavelmente o próprio profeta Isaías, quando escreveu isso aqui, lembrou de Moisés passando com Israel nas águas do Nilo. E não só Israel, mas lembrou de Moisés, uma criancinha indefesa. Se você já viu lá aqueles programas de animais, geográfico, tem uma série, né, deles. Você vai ver que o Nilo é infestado, não é de jacaré. Jacaré tem aqui no Recreio ali. Eu passo ali por cima daquelas pontezinhas, está lá cheio de jacarezinho pegando um solzinho e tal. O Nilo é crocodilos. São 6, 7 metros de comprimento, monstruosos. Agora imagine naquela época, quantos crocodilos tinham? E Moisés desfilou naquele cestinho no meio das águas, até parar na mão da rainha. Passarás pelas águas com crocodilos do lado, mas eu estarei contigo. E estarei contigo. Preste atenção, o Senhor vai estar contigo. O Senhor vai estar contigo. O Senhor vai estar contigo. Pastor, mas essa tribulação, infelizmente, foi eu que arranjei. Homens de Deus também arranjaram tribulação. Davi arranjou tribulação para a cabeça dele. Elias arranjou umas tribulações para a cabeça dele, a ponto de sair correndo e se esconder em caverna. Abraão arranjou confusão para a cabeça dele, porque foi mentir que a mulher era prima dele, irmã. Isaac viu seu pai, ouviu não, certamente ficou sabendo da história do pai, fez a mesma coisa. Mas aí eles arrependeram e o Senhor perdoou. Então tem lutas que batem na minha porta, sem a gente saber qual é o motivo, e ela vem. Mas tem lutas que eu e você vai lá e busca com as mãos. Pastor, e aí como é que eu me livro? Confessa ao Senhor, pede perdão, pede misericórdia, faz propósito com Deus, e o Senhor vai estar contigo para atravessar as águas. E aí você vai ver as águas se transformar em paredes para te defender. E os inimigos que vierem atrás, fica tranquilo, que vão morrer afogados. E você não vai se afogar, porque aqui diz assim, quando passar pelos rios, eles não te submergirão. E com certeza também o profeta estava lembrando aqui de Josué atravessando com o povo de Deus o rio Jordão, que se abriu e a Bíblia diz que fez parede de um lado e do outro,
e os sacerdotes e o povo de Deus atravessaram para a terra da promessa. O Senhor está comigo e com você para nos atravessar para as suas grandes bênçãos, ainda que tenham rios na frente, ainda que grandes correntezas de água, mas Ele diz, estarei contigo. Ainda diz assim, ó, não temas. Não temas. Quer dizer, não fique com medo. Ô Jorge, a gente pode ter a experiência que for, a idade que for, mas tem lutas que nos estremecem. Você pode ser o líder espiritual que for, você pode ser o rei que for, você pode ter a conta bancária que quiser, mas tem lutas que nos estremecem. A Bíblia diz que Sanaqueribe cercou Ezequias e Jerusalém, a Bíblia diz que Ezequias ficou com medo. A Bíblia diz que Josafá, que era poderosíssimo, foi cercado pelos inimigos, a Bíblia diz que ele ficou com medo. As aflições dessa vida nos levam ao medo. As lutas, as surpresas negativas nos levam a pavor, as lágrimas, ao medo. Mas o Senhor diz, estarei contigo para te ajudar a atravessar o rio. Atravessar o rio é atravessar as lutas. Atravessar as lutas. Alguém já teve um sonho de atravessar, não precisa levantar a mão não, mas alguém já teve um sonho atravessando um rio, e aí você chegou lá do outro lado na margem? Eu me lembro de uma irmã falando para mim, pastor, nós começamos uma luta lá em casa, o ministério do meu esposo, e aí eu sonhei que nós entrávamos numa correnteza de um rio de águas escuras, e eu e o meu marido nadávamos, e aquela dificuldade, mas chegamos do outro lado da margem. E foi desse jeito, pastor. Passamos lutas e dificuldades, mas lá na frente só veio bênçãos e vitória. O Senhor estará contigo para atravessar as águas. E aí diz assim, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aí é provação mesmo. Aí é outro tipo de luta. E aqui, Isaías estava profetizando, talvez, sobre o que Daniel e outros passariam. Daniel não, os seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram jogados lá na fornalha. Pode queimar esses aí, isso não são nada. Não me obedeceram, não quiseram adorar o meu Deus. Na verdade, ali, os estudiosos dizem que era uma estátua do próprio Nabucodonosor, segundo até a revelação de Daniel, que viu a estátua, que a cabeça era de ouro, era a própria do rei, e provavelmente ele se empolgou e fez uma estátua dele mesmo. Mas um rei com seu poderio governava o mundo, disse, pode jogar no fogo, que isso não é nada. E aí espera daqui, espera dali, quando passou, vem cá, nós jogamos 3, mas tem 4. E um tem parece um filho dos deuses. Olha a visão o que esse homem estava vendo. Era o anjo do Senhor que estava do lado dos 3. Então vem água, vem fogo, o Senhor está contigo, o Senhor está comigo, e o Senhor vai te dar a vitória, não temas. E aí, diz assim, olha o que diz aqui, verso 3, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Santo Israel, teu Salvador. Deus e Salvador. Aquele que nós adoramos, Salvador. Aquele que nos comprou, que nos resgatou, que nos salvou. Dei o Egito por parte, a Etiópia, tudo. Enquanto foste precioso aos meus olhos também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Já viu, às vezes Deus usa alguém em profecia e fala, meu servo, minha serva, eu te amo.
É uma confirmação da profecia de Isaías. O Senhor ama você. A Bíblia diz que pode até o pai, porque faz uma comparação louca. Aqui está falando de um pai e uma mãe normal, né? Tem pai e mãe que não é normal. Está falando de um pai e uma mãe normal. Pode um pai ou uma mãe te abandonar. Quer dizer, aqui está falando de um pai e uma mãe normal abandonar, coisa que é impossível, mas pode acontecer. Aí Deus diz assim: porém eu não te abandonarei. Eu não. É isso aí, você que está com a mão levantada. Eu não te abandonarei, porque o Senhor está contigo, Ele te ama. E aí terminando, não temas, porque eu estou contigo. Acabei de dizer, as lutas, as tempestades, os rios, as torrentes de águas, a força da água vem e a gente fica amedrontado. O fogo se levanta, as chamas do fogo passam em volta de nós e diz: agora vou lamber esse aqui. E a gente pensa: agora eu vou ser engolido pelo fogo ou pelas águas. Olhe para mim aqui, o Espírito Santo diz a você, através da sua palavra e através dos meus lábios: não temas, pois eu sou contigo. Jovens, moços e rapazes, não temas, porque eu sou contigo. Servos de Deus que estão aqui, casais que estão aqui, não temas, porque eu sou contigo. Obreiros e obreiras do Senhor que estão aqui, não temas, porque eu sou contigo. Adolescentes, não temas, porque o Senhor é contigo. Cibe, não temas, porque o Senhor é contigo. Coral, banda, não temas, porque o Senhor é contigo. Em outras palavras, não tenha medo. Ter medo não é pecado, eu já disse aqui. Josafá teve medo. Sadraque, Mesaque e Abdenego parece que não tiveram medo. A Bíblia eles ainda desafiaram o rei. Não, pode jogar nós na fornalha, Deus é poderoso para salvar. Mas também se nos salvar, nós vamos ser fiel a Ele. Mas já de Josafá a Ezequias, diz que ele ficou com medo. Davi, que matou Golias e tantos outros exércitos, teve uma vez que ficou com medo. Quando um outro parente do Golias lá ia matando ele, e um dos seus soldados o salvou. E aí disseram a ele: você não vai mais na guerra, porque a estrela de Israel, a luz de Israel não pode se apagar. Ele não é besta, ele falou: se vocês estão decidindo assim, eu concordo. Uma decisão dessa. Não, se vocês decidem assim, eu concordo. Certamente ele também já estava com a idade bem avançada. Não era a época mais de ficar lá no meio do exército guerreando. Era só no comando mesmo. Então, o medo vem, as lutas vêm, e isso nos amedronta. Tira a nossa paz, tira a nossa comunhão às vezes com Deus, tira a nossa comunhão com a esposa, com o esposo, com os filhos, ou tira a sua comunhão com os pais, as preocupações, as lutas, decepções, a ansiedade de um objetivo que não é alcançado. Mas a palavra final do Senhor aqui para você é: não tenha medo, não tenha medo. Você está passando pelas águas? Eu estou contigo. Não tenha medo. Você está passando pelo fogo? Eu estou contigo. Levanta a sua mão direita, fecha o seu olho. Senhor,